Capítulo 198. Um tio estranho que engana a garotinha. Autor, Minguil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. QC, Amnésia. A videira de 7 cores se estendeu rapidamente na direção de Zhao-Hai. Então, no topo da videira, apareceu um botão floral. Esta flor cresceu lentamente até que, finalmente, parou a uma altura de cerca de meio metro. O botão floral floresceu, lentamente. Quando a flor floresceu, não revelou pétalas de 7 cores, mas pétalas de uma cor só. Já que Zhao-Hai olhou para as pétalas vermelhas em estado de torpor, ele descobriu que havia outra camada de pétalas florescendo dentro, desta vez amarela. As pétalas da flor continuaram a florescer lentamente, camada por camada, até a 7ª camada. Na frente de Zhao-Hai havia uma apresentação de 7 camadas de 7 tipos de pétalas coloridas. Parecia um arco-íris quando apareceu de repente na frente de Zhao-Hai. Havia um casulo de 7 cores no centro dessa flor. O casulo não era grande, apenas do tamanho do polegar de Zhao-Hai. Era de 7 cores e muito atraente. Zhao-Hai olhou para o casulo atordoado. Subitamente, se moveu. O casulo se mexeu como um verme e depois se abriu em 2 pedaços. Esses 2 pedaços eram como asas de uma borboleta, cada par sendo de 7 cores. Zhao-Hai ficou ainda mais surpreso quando o par de asas começou a se mover e depois voou para o ar. Quando as asas se viraram, uma pequena mulher apareceu na frente de Zhao-Hai. A pequena mulher usava uma pequena saia feita de videiras de 7 cores. Ela tinha cabelos de 7 cores que eram longos e suspendiam da cabeça aos pés. Sua pele era branca e clara, com braços e pernas pequenos que estavam expostos e não eram muito bonitos. A pequena mulher voou e chegou ao nível dos olhos de Zhao-Hai. Ela curiosamente olhou para Zhao-Hai enquanto piscava seus grandes olhos. Zhao-Hai também descobriu que seus olhos eram de 7 cores. Os dois se entreolharam e não falaram. Depois de algum tempo, a pequena mulher sorriu e disse com uma voz clara: "Você só quer ficar olhando para mim e não falar." Zhao-Hai estava atordoado. Depois de se recuperar, ele se levantou e disse para a pequena mulher: "Olá, eu me chamo Zhao-Hai." "Você é?" A pequena mulher olhou para Zhao-Hai. Com o ritual de uma nobre dama, ela disse: "Olá, eu me chamo Kaie." Zhao-Hai rapidamente retornou à cerimônia aristocrática. Ele olhou para Kaie e disse: "Olá, Kaie." "Você é essa flor." Kaie sorriu: "Para ser preciso, a flor que você vê são apenas ramos de mim. Meu corpo principal não está aqui." Zhao-Hai perguntou: "Você está dizendo que uma flor tão grande é apenas um de seus ramos? Então, onde está seu corpo principal?" Kaie respondeu com um sorriso: "Não está bem na sua frente. A verdade é que meu corpo real são todas essas flores que você vê, porque eu existo propriamente dito." Zhao-Hai olhou para Kaie e disse: "Então, no final, de onde você veio?" Kaie sorriu: "Por favor, sente-se e ouça enquanto eu explico. Para dizer a verdade, faz tanto tempo desde que eu encontrei uma pessoa com quem eu poderia falar e ouvir. Eu não conheci muitos outros." Zhao-Hai sentou-se na cadeira atrás da mesa de videira e olhou para Kaie. Ela sorriu fracamente e sentou-se na frente de Zhao-Hai em seu pequeno conjunto de cadeira e mesa de videiras. Sua mesa de videira também continha uma pequena xícara de videira. Aparentemente, a xícara não poderia ser preenchida com nem mesmo uma gota de água. Kaie bebeu a água em sua xícara de videira. Sua pequena cadeira e mesa pareciam estranhas porque sua base chegava até a videira abaixo deles, permitindo a Kaie ficar ao nível dos olhos de Zhao-Hai. Olhando para sua aparência, Zhao-Hai não pôde deixar de sorrir. Parecia que essa pequena mulher estava realmente disposta a manter sua aparência, desde que ela tinha que sentar-se ao nível dos olhos. Zhao-Hai observou Kaie segurando sua xícara de videira, que era menor que um palito. Depois que ela bebeu alguns bocados de água, ela colocou a pequena xícara de videira e olhou para ele, mas não falou. Zhao-Hai sentiu que esta pequena mulher estava brincando com ele. Ele não sabia se ria ou chorava. Finalmente, Kaie falou: "Meu nome verdadeiro é Flor do Arco-Íris Infernal. Eu vim de um lugar chamado Inferno, onde sou a presença mais respeitada." Atordoado, Zhao-Hai olhou confuso para Kaie.
Não foi a primeira vez que ele ouviu falar de um lugar chamado Inferno, mas Zhao-hai ainda não estava muito claro sobre o que Kair havia dito. Isso foi devido ao fato dele ter ouvido falar da palavra inferno na Terra, mas não a ouviu no continente depois de sua chegada. Kair olhou para a expressão de Zhao-hai. Ela disse com um sorriso: aqui no continente Ak, seria chamado de mundo demoníaco. Os olhos de Zhao-hai se abriram amplamente. A palavra inferno não era algo que ele tinha ouvido falar aqui no continente Ak, mas o termo mundo demoníaco era algo de que ele já tinha ouvido falar. O continente Ak era diferente da Terra. A Terra existia em seu próprio plano, enquanto o continente Ak coexistia com múltiplos planos. O lugar chamado continente Ak era um plano. O mundo demoníaco também era um plano. Haviam vários outros planos que também existiam, mas a compreensão das pessoas sobre outros planos era pequena. Eles sabiam sobre esses planos menos do que sabiam sobre o mundo demoníaco. Não havia muitos registros mantidos sobre o mundo demoníaco no continente. Mas, todos os registros o descreveram usando uma palavra: perigoso. Os registros sobre o mundo demoníaco no continente disseram que era um lugar de monstros. Esses monstros foram divididos em criaturas mortas-vivas e criaturas desumanas. Eles eram seres brutais que só sabiam como abater e andavam por um caminho de destruição. Esta foi a percepção comum do mundo demoníaco por outros. Zhao-hai não tinha realmente pensado que Kair teria vindo do mundo demoníaco. Obviamente, Kair tinha visto a reação de Zhao-hai e ela disse com um sorriso: você não sente que é estranho para mim saber sobre essas coisas? Zhao-hai assentiu. Kair continuou sorrindo: isso não foi nada, desde que eu consegui obter um livro sobre o continente Ak. Portanto, eu também sabia que o mundo demoníaco foi registrado aqui no continente Ak. Não há apenas criaturas mortas-vivas e criaturas desumanas, mas um verdadeiro mundo completo. O ambiente de vida é muito pior do que o continente Ak, porém, a coisa principal é que não há sol. Kair parou aqui e olhou para Zhao-hai: não há sol no mundo demoníaco, apenas luz e minérios. Há apenas eu e minhas flores como a principal fonte de luz para os seres do mundo demoníaco, portanto, as criaturas lá me mostram muito respeito. Você deve saber que o mundo demoníaco e o continente Ak são dois planos diferentes. A diferença em ambientes vivos entre os dois é muito grande. Depois que a primeira fenda espacial apareceu, o mundo demoníaco descobriu o quão grande era o continente Ak. Foi também quando descobriram que a vida era melhor aqui no continente Ak. Havia sol, água, terra e grama. Tudo estava aqui. Ao ouvir, Zhao-hai sabia que Kair estava falando sério quando disse isso. O desejo de uma vida melhor detinha uma esperança infinita. Assim como uma pessoa cega tinha esperança infinita para ver a luz, o mundo demoníaco tinha um desejo 1000 vezes maior de viver no continente Ak. Kair suspirou: você nunca esteve no mundo demoníaco, assim você nunca poderá imaginar o modo de vida das criaturas lá. Eles queriam vir morar no continente Ak, mas fizeram do jeito errado. Eles queriam conquistar o continente Ak, mas não tiveram sucesso. Em vez disso, eles deixaram o continente Ak colocar novos selos nas poucas fendas espaciais. A expressão de Kair, embora fosse um pouco leve, era algo que Zhao-hai entendia. O continente Ak provavelmente teve que pagar um preço considerável. Kair não estava preocupada com Zhao-hai. Ela continuou: mais tarde, novas fendas espaciais apareceram, induzindo várias outras guerras entre o mundo demoníaco e o continente Ak. No final, o mundo demoníaco não teve sucesso. O local em que você está agora é na verdade uma fenda espacial, mas que foi selada naquela época por uma pessoa do continente em que você está agora. É na verdade uma fenda espacial, mas que foi selada naquela época por uma pessoa do continente Ak. Por alguma razão desconhecida, o selo foi destruído, mas o mundo demoníaco não soube disso. Eu descobri ela, e usei meus ramos e, lentamente, me estendi sobre a fenda espacial. Agora, se parece com isso. Os ramos de Kair eram a cidade da flor. Isso não era algo que Zhao-hai pudesse acreditar. Ele não conseguia imaginar o tamanho de seu corpo real. Kair olhou para Zhao-hai e de repente riu. Isso foi muito sério, certo? Hehe, eu gosto desse tipo de atmosfera. Com esse tipo de tom, não é mais convincente. Zhao-hai olhou para o sorriso malicioso de Kair quando ela se virou. A aparência deu uma sensação de compaixão,
mas com seu sorriso lindo agora, os pensamentos de Zhao Hai foram um pouco incapazes de acompanhar. Kair olhou para a expressão tola de Zhao Hai e não pôde deixar de rir. Ela segurou sua barriga e caiu ao redor. Zhao Hai bateu na cabeça e finalmente afirmou que esta pequena mulher estava brincando. O estranho foi que Zhao Hai não se sentiu zangado. Em vez disso, ele apenas olhou para o rosto sorridente de Kair. Kair parou depois de algum tempo. Zhao Hai não tinha falado desde então ela olhou para ele timidamente e perguntou: Você está com raiva? Zhao Hai olhou para a aparência de Kair e não poderia estar com raiva. Ele balançou a cabeça e disse: Não, estou apenas curioso. Você me disse essas coisas, então, o que você quer fazer? Kair bateu as asas e voou na frente de Zhao Hai. Eu só quero beber mais da água que você me deu mais cedo, e daquela terra que você jogou. Essa foi a água mais deliciosa e a terra mais fértil que já provei. Zhao Hai sorriu ao dizer: Tudo bem. Ah, você pode ir a um lugar comigo onde há muita água que você pode beber, junto com a terra que você viu. Kair olhou para Zhao Hai e disse: Não sei se o que você está dizendo é uma ilusão, mas eu sinto uma intenção maligna. O que você está me dizendo para fazer? Zhao Hai ergueu as sobrancelhas enquanto sorria e disse: O que há de errado? Você não se atreve. Zhao Hai não sabia o porquê, mas quando ele disse isso, sentiu que ele estava enganando uma menina para observar um peixe dourado com um tio estranho, provavelmente. Kair falou mais uma vez: Não use este tipo de método de incitar um idiota em ação, isto é inútil com esta jovem senhora. Contudo, esta jovem senhora é poderosa e não tem medo de você. Bem, vamos para onde? Zhao Hai estava feliz em seu coração. Ele acenou com o cajado fantasma e uma fenda espacial apareceu ao seu lado. Ele sorriu e disse: Para o meu território. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.